Olá, sobre a regra de 25% do Schuste. O que é essa regra e por que eu não concordo com ela? Basicamente, o professor Schuste tem no livro dele a seguinte regra, que se em uma laje treliçada ou outra laje unidirecional, a viga principal, ou seja, a viga que suporta as vigotas, tem uma carga de 1 tonelada por metro, as vigas paralelas, ou seja, se essa viga principal aqui tem uma carga de 1 tonelada por metro, essas vigas transversais vão ter uma carga de 250 kg por metro. Okay? Essa é a regra que o professor Schuste ensina no livro dele como se fosse uma regra absoluta. Okay? Eu não concordo com isso e eu tenho dois motivos muito bons. Primeiro, porque isso aqui viola totalmente a questão de peristática. Tá? Se eu fizer isso, eu estou ignorando rigidez global, estou ignorando toda a parte que a gente estuda em peristática, como modelar realmente uma estrutura. E segundo, porque a NBR 6118 é bem clara em falar que não pode fazer isso. Ok? Tá? Então, primeiro a NBR 6118. Vou abrir a NBR 6118 aqui. O que ela fala? Lajes nervuradas. Que uma laje treliçada é uma forma de uma laje nervurada, porque ela tem a capa e as nervuras, ok? Que são as vigotas. O que ela fala aqui é o seguinte, que as lajes nervuradas unidirecionais devem ser calculadas segundo a direção das nervuras. Ou seja, se eu tenho uma laje de 3x3, tem um quarto que tem 3x3, e eu coloquei uma vigota para vencer um vão de 3 metros, ou tem um quarto de 3x4, ou tem uma sala de 3x8, a vigota que vence o vão de 3 metros, desde que a carga seja a mesma, pouco importa a largura da nossa laje, ok? Então, uma vigota para um vão de 3x3, uma vigota de uma obra de 3x6, 3x10, 3x50, pouco importa. O que importa é que a vigota tem que vencer o vão de 3 metros, ok? Transversal eu não considero no cálculo. E ela também fala o quê? Desprezadas a rigidez transversal e a rigidez torção. O que é rigidez transversal? Bom, se eu for imaginar entre uma vigota e outra, eu tenho uma capa, certo? Essa capa tem uma certa inércia e, tecnicamente, ela consegue transmitir um pouquinho de esforço na horizontal, digamos, entre uma vigota e outra. Okay? O que a norma fala é o seguinte, ignora, tá? Finge que não tem. Ignora que a estrutura aqui tem uma capacidade de suportar esforço. É como se ela não tivesse. Por que ela fala isso? Basicamente porque a capa vai ser tão fina, tão fraca, que se eu for tentar considerar aquela capa para suportar os esforços e for armar para isso, daria um consumo de aço absurdo. Eu teria que colocar, sei lá, ferro de 8 cada 10 numa capa, só porque ela tem que suportar um momento total de 0,05 tonelada-força-metro, porque ela não foi feita para isso. Entendido? Então a questão é, ignora a capa. Isso que a norma fala. Beleza? Tá? E também ignora a rigidez e torção das vigotas. Beleza? Então a gente ignora torção e rigidez transversal da capa. Isso que a norma fala. O Schuste, quando ele fala que a viga secundária pega 25% da carga, ele só pode falar isso considerando que a capa tem uma rigidez e torção específica. Beleza? Tá? Mas, voltando para cá. Fiz um modelo aqui, e eu quebrei as cargas em várias etapas. Vou calcular aqui o modelo, tá? Mas vou verificar aqui, quebrei em várias etapas. Cálculo, esforço aqui então. Vamos dar uma olhada qual é a cortante real aqui, tá? E eu separei isso aqui em 4 hipóteses. Peso próprio da estrutura, parede, sobrecarga e peso próprio da laje. Ok? Então, se eu for olhar, por exemplo, sobrecarga da laje, o que eu vou ter aqui é o seguinte, que essa viga aqui tem uma carga de 890 kg de cortante, né? 890 kg de cortante, e do outro lado ela tem 897. Por que isso? Basicamente porque o espaçamento das vigotas é 42 centímetros, né? Então aqui, daqui até aqui eu tenho 42, mas lá no final, né, o último vão aqui ficou 38, então deu uma pequena diferença, tá? Mas é uma carga praticamente igual, ok? 890 kg aqui, 897, quase a mesma coisa, 0,89 mais 0,897, dividido pelo vão dessa viga que é 5 metros, essa viga aqui, gerada pela sobrecarga da laje, ela suporta uma carga por metro de 0,357. Okay? Ou seja, para calcular um momento total gerado pela sobrecarga, eu vou pegar 0,357 tonelada-força por metro. Tá? E como que funciona essa viga transversal? Bom, essa viga transversal tem 71 kg aqui e 71 kg aqui. Então, eu vou pegar 0,071 vezes 2 apoios, né, dividido pelo vão de 3 metros, e eu vou ter 47 kg por metro. Okay? O que o Schuste fala? Que isso aqui deveria ser 25% de 0,357. E na verdade, quando eu vou verificar realmente na prática, eu não tenho isso aqui. Eu tenho na prática 13,2%. Ou seja, metade do que o Schuste falou. Falou 25, eu tenho 13. Um pouquinho mais da metade da carga nessa vigota aqui. Ou seja, já está totalmente errado o modelo só por causa disso. Beleza? Agora, a questão aqui é o seguinte. Eu vou pegar isso aqui. E em vez de ter uma viga aqui com 30 de altura, fizesse uma viga de 40 de altura no vão de 3 metros.
ok? Lembrando, a gente viu, a cortante é quanto? A gente acabou de calcular, a cortante é, calculei ela aqui, ó, foi 0,071 de cada lado, ok? A gente viu que a cortante é 0,071, ok? O que aconteceu aqui, ó, beleza, continua 0,071, tá? Mesmo com 40 de altura, ela ficou em 0,071. Então, o que aconteceu aqui? Eu aumentei a viga para 40, tá? Se eu aumentar a viga para 60, vai que eu coloco uma viga gigante. Será que vai aumentar os esforços? Essa é a questão que eu quero analisar. Será que a cortante vai aumentar para 0,1, 0,2? Vamos verificar. O que acontece é que a cortante aqui, ó, continua em 71 kg. Por que que uma viga que eu estou aumentando a inércia, ela não está pegando mais carga? Porque eu cheguei no limite que essa viga suporta, ok? O que está acontecendo aqui é que a capa não consegue mandar carga para essa viga, entendeu? A capa tem 4 de espessura, o que ela vai mandar de carga? Não adianta. Claro, o que vai acontecer também aqui é o seguinte, ó, se eu pegar essa viga que tem 60 e eu fizesse ela da altura da laje, né, fizesse com 12 de altura, digamos, mesmo a altura da laje, o que aconteceria é que agora os esforços aqui, ó, seriam reduzidos, começou a ir para 66 kg. Então eu perdi um pouco já da força. Por quê? Porque agora estou começando a reduzir a inércia e ela não consegue pegar os esforços. Claro, também acontece aqui, ó, que só a vigota já tem uma cortante maior, né? Então a cortante das vigotas aqui acaba sendo muito mais alta. Então essa viga aqui tá, se ela tem uma inércia similar na vigota, ela pega carga similar, ok? Essa que é a questão. Mas foi 13%, beleza? Agora, voltamos para lá, vamos voltar para uma viga normal aqui. Tá? Voltei para uma viga aqui, ó, de 30 de altura, beleza? Tá? Essa capa aqui tem 4 centímetros, correto? Tá? Toda capa de laje tem 4 centímetros? Não. Tá? Infelizmente a gente sabe que tem muito maluco aí que ao invés de furar, quebrar a tabela, ao invés de queimar o isopor, vai lá e coloca tubulação tudo em cima e daí tem que fazer uma capa de 7 ou 8 centímetros esconder a tubulação. Ok? Então voltando para o cálculo aqui, ó. Isso que é uma questão que o Schuster não fala no 25% dele, tá? Mas voltei para cá, lembrando aqui que eu estou com uma cortante, né, da peça aqui, ó, de 71 kg, certo? Quando eu aumento o espessor da capa, tá? Vou só aumentar o espessor da capa e verificar o que acontece com a nossa cortante. Lembrando que eu não estou aumentando em nada aqui a carga em si específico, né, de sobrecarga, ok? A carga vai dobrar, ok? Então agora que eu tenho uma capa mais grossa, eu estou com 140 kg. Por quê? Porque agora, tendo uma capa mais grossa, a capa consegue transmitir mais esforços. Ok? Se eu for considerar a rigidez da capa. Então, tem uma capa de 4 e uma capa de 7. O Schuster fala que é 25% dos dois. Totalmente errado. Tá? Porque aqui eu tenho 0,1. Aqui, nesse caso principal, aqui eu tenho 0,819 e aqui eu tenho 0,825. Então, 0,819 mais 0,825 dividido por 5, eu tenho uma carga de 328. Era uma carga antes, estava aqui, ó, de 357, foi para 328, certo? A cortante secundária é 0,141. Então, 0,141 vezes 2 apoios em 3 metros vai ser 0,094. Ok? Então, dividido isso aqui por 0,3288 vai para 28,6%. Então, novamente, ok, deu similar ao que o Schuster falou, mas quando eu faço uma capa grossa, vai acontecer que eu vou ter uma carga maior que 25%. Então 25% está errado, que ele pode subdimensionar e superdimensionar, ok? E agora que tem uma capa grossa, a gente viu, né? É 0,41. Faço uma viga de 50, então todas as vigas com a mesma inércia, mesmo que sejam volumes diferentes. O que vai acontecer? O que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. Os esforços, que é 0,41 aqui, ó, foi para 1,43, então acabou aumentando um pouquinho. Não muito, porque chegou no limite da capa, ok? Mas teve um aumento aqui. E, consequentemente, aqui teve uma pequena redução. Foi para 0,817. Ok? Mas uma diferença pequena, mas teve. Então, eu tenho que entender que isso aqui é variável. Ok? Entendido isso aqui? Então, ele não pode imaginar que é constante. Não é. É variável. Certo? Essa é uma questão. Agora, a questão aqui é o seguinte. Na prática, a gente vai fazer uma obra econômica com uma capa fina ou a gente vai fazer uma obra cara com uma capa grossa? Porque isso aqui vai modificar drasticamente como que o estrutura se comporta. Eu vou fazer uma viga de 50 ou uma viga de 30. Tá? Isso vai modificar drasticamente como o estrutura se comporta. Essa viga aqui, se eu fizesse ela chata, seria o mesmo comportamento? Posso comparar. Vou fazer agora uma viga de 15 de altura para dar uma laje de 8 mais 7. Tá? O que aconteceu aqui é o seguinte. Ó, aquele esforço de 0,141 ó, foi para 0,137. Novamente, eu tenho uma diferença e eu não posso achar que é igual. 0,137. Beleza? Eu vou girar esses pilares aqui. O que tem a ver com o pilar aqui? Eu vou girar o pilar. Tá? Tá 0,137, certo? Quando eu calculo novamente aqui, aquela carga de 0,137 aqui, o que vai acontecer? Esforço aqui, ó, já foi para 0,126, ok? Então, você consegue ver que eu estou... Qualquer coisa que eu modifico na estrutura, quando eu modifico a rigidez da estrutura, a carga muda? Pois é, nada disso o modelo de Schuster considera, ok? Então, a questão é, a gente não pode considerar aquele modelo como uma coisa correta, porque é uma variação gigante, beleza? Agora, outro modelo aqui agora. O modelo aqui, ó, onde eu tenho 2 vãos. Tá? Aqui que o pepino começa a piorar. Tá? Vou calcular a estrutura novamente aqui. Tá? A única diferença é que eu vou ter
dois vãos aqui, beleza? O que aconteceu aqui, ó? O que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. O que eu fiz? A primeira coisa que eu mantive aqui, ó. Eu mantive aqui nesse caso uma capa de 4 centímetros, beleza? Tá? A questão aqui é que essa estrutura aqui, ó, desse lado aqui, por exemplo, eu tenho uma cortante de 70 kg, certo? Já na viga do meio, eu tenho 140, ok? Então a viga do meio, por motivos óbvios, suporta o dobro da carga. O modelo de Schuster também não considera isso, ok? Então, tudo isso é erros de modelagem que deixar passar por usar um modelo simplificado, que tem é chute, é 25% é chute, ok? Não vai ser considerado adequadamente, ok? Você quer realmente, dentro da questão, mas eu quero considerar essa carga secundária, ok? Tá? Você quer realmente considerar essa carga secundária violando, lembra? Primeira questão, você está violando a NBR 1018, ok? Mas você quer considerar, tá? Aqui que vai entrar começar o pepino, por quê? Bom, até voltar para o modelo mais simples, mais fácil de digitar, tá? Primeira questão é o seguinte, esse modelo aqui, ele não está mandando carga da laje para cá? Pois é. Então, esse modelo aqui, ó, ele vai ter que ter, por questões de estática, né, se ele está mandando carga, se a carga está andando, vai estar gerando um momento fator, ok? Por mais que seja um momento fator pequeno, ó, o que está acontecendo aqui, ó, é que ele gera um certo momento fator. Até selecionar aqui de fora a fora e vou olhar ele de frente. Tá? O que vai acontecer aqui é o seguinte, ó, olhando aqui de frente, né, vou colocar uma escala gigante, porque realmente é um momento fator pequeno, tá? Mas vou colocar uma escala aqui de 50, tá? Ó, esse é o diagrama do momento fator. Por que ele não é normal? Porque está pegando a carga só das primeiras duas vigotas aqui, depois ele não pega mais, tá? Se for olhar a cortante aqui também, ó, normalmente colocar uma escala gigante aqui de cortante, a gente vê que é uma cortante muito pequena, tá? Mas colocando a cortante aqui, ó, a gente vê ó, que ele pega a carga da primeira vigota aqui, ó, pega a carga da segunda vigota e depois ele já não pega mais nada, aqui fica distribuído, certo? Então a questão é que eu vou ter um momento aqui nesse caso, claro, um momento fator muito pequeno, 0,03 kgfm. É pouca coisa, ok, 0,03 kgfm. Tem que lembrar que isso aqui eu estou colocando a capa a cada 25, então na prática vai ser 4 vezes, vai ser 0,052, porque eu estou falando 0,052 por metro, né? Eu estou colocando uma capa, modelando ela com vários pedaços de 25, certo? Uma grelha de 25, 0,052 kgfm. O meu braço de alavanca numa capa de 4 cm é o quê? 2 cm na menor de hipóteses, tá? Então dividido por 0,02, aqui, dividido por 5 vezes 1,15, eu já estou falando que a malha Q61 fica raspado no limite nesse modelo, ok? Então aqui passou, a malha Q61 passa, mas muitas vezes a malha Q61 já não vai passar. Okay? Se fosse uma carga um pouquinho maior, era capaz de não passar, entendido? Então eu teria que muitas vezes armar com uma malha maior só para considerar esse efeito secundário, ok? E isso aqui com certeza vai ficar uma estrutura mais cara, né? Por se eu for considerar colocar uma capa maior só para evitar um efeito que a norma diz que nem precisa considerar, ok? Tá? E eu vou ter que descobrir, é 25% mesmo ou não é? Porque muitas vezes não vai ser, muitas vezes vai ser bem menos que 25%. Baseado em quê? Baseado basicamente na rigidez de cada peça, rigidez da capa, rigidez da estrutura, tá? Eu não posso considerar que é 25% numa laje com capa de 4, uma laje com capa de 7, porque a capa de 7 dividido por 4, lembrando que a inércia de uma chapa é espessor ao cubo, ok? Ao cubo, então, uma capa de 7 tem 5,35 vezes mais inércia. Como que eu vou considerar que um modelo estrutural que tem diferença de 5 vezes na inércia de um elemento vai ser igual, vai ser 25% igual? Não dá, ok? Essa é uma questão. Agora, aqui a gente vai entrar um pouquinho pior agora, tá? Vamos voltar para... Vou colocar uma viga de 30, uma viga normal aqui para um vão de 3 metros, ok? O que vai acontecer aqui? Ó? Bom, o que aconteceu, o que eu não tinha colocado ainda agora, mas eu vou demonstrar agora, é o seguinte. Por que motivo eu coloco uma viga ali? Bom, geralmente ele coloca uma viga porque tem uma parede, ok? Então eu coloquei uma parede aqui, certo? Bom, eu sei que essa viga aqui, ó, tem um vão de 3 metros. E eu sei que eu coloquei uma carga de parede de 600 kg. Só para simplificar. 3 vezes 3 vezes 0,6 dividido por 8. Eu sei que meu momento fator positivo mais negativo tem que dar 0,675. Certo? Eu sei, não pode ser outra coisa. Então eu venho aqui em cálculo, calcular a estrutura aqui, ó, e vou verificar qual que é o momento fator positivo e qual o momento fator negativo da estrutura aqui, ó. Beleza? O que é que vai ter aqui, ó? Vai ter o seguinte aqui, ó. Parede. Aqui eu tenho um negativo de 0,232. Calculador aqui, ó. 0,232. E lá do outro lado, será que tem mais ou menos? Do outro lado, né? Mesma coisa, né? Porque é simétrico, tá? E eu vou ter aqui, ó, um momento fator positivo de 0,424, correto? Mais 0,424. Peraí, não era 0,675?
Porque eu coloquei uma carga de parede de 0,75. O que acontece aqui? Por que está com 0,656? Desapareceu 19 quilos? Não pode desaparecer, não tem como. Tá? Então a questão que eu tenho aqui é que sumiu 19 kg força metro de momento. E 19 kg força metro não some. Pois é, não tem como sumir momento. Pois é, o que aconteceu aqui foi o seguinte, ó. Da mesma maneira que a nossa capa tem a capacidade de pegar a carga da vigota e mandar para a viga, a capa tem a capacidade de pegar a carga da viga e mandar para a vigota. Ok? Daí a pergunta é, será que o Schust fala que quando você tem uma carga, uma laje com uma inércia alta, com uma carga baixa, você tem uma viga chata no meio, uma viga com baixa inércia, a gente tem que dimensionar a laje com uma carga maior? Ele não fala isso. Okay? Ele não fala para reduzir a carga da viga e aumentar a carga da vigota. Mas é o que deve ser feito. Okay? Tanto que eu vejo aqui, ó, tá aqui o momento fator. Ó. Surgiu o momento fator aqui. De onde? Ó, eu estou olhando a hipótese parede. Não tem parede na laje. A parede está na viga. O que aconteceu foi que a minha laje, como ela tem uma inércia e a capa tem a capacidade de subir os esforços, tá pegando esse momento fator aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ela tá pegando esse momento fator aqui, tá? 0.024 agora, ok? Beleza. Agora, e se fosse uma viga chata, vamos dar uma viga de 15 de altura, tá? Vai ser o mesmo 0.024? Não vai, tá? Então a questão é, se eu estivesse mandando uma viga chata aqui, ó, o momento fator vai para 0.087, ok? Então a pergunta é, o professor Schust ensina que quando tem uma viga chata é para colocar tudo isso aqui mais de carga no modelo da vigota? Não ensina. Mas se a gente for considerar que a vigota consegue mandar carga para a viga, é um caminho aberto, a carga vai, a carga volta, baseado em qual tem inércia maior. Ok? E a gente não pode ignorar isso aqui. Claro, também tem a questão aqui, ó, que isso está acontecendo, esse 0,087 lá na força metro, está acontecendo porque é uma capa de 7 centímetros, né? Se eu pego isso aqui, essa capa, e volto para a capa de 4 centímetros, faço a viga que tem 14 aqui, vira 12, tá? Por mais que a viga perca a inércia, como a capa, que é o que transmite esforços, perdeu inércia, o momento fator de 0.07 aqui, ó, vai para 0, ó, ele até aumentou, foi para 0.105 por causa da viga baixa, tá? Mesmo com a capa menor, o que acontece é que o momento fator consegue aumentar. Por quê? Porque a viga perdeu muita inércia, né? Aqui, ó, foi para 0.105 na força metro. Okay? O professor Schust fala quando que tem que pegar 0.1 da força metro adicional e colocar na capa, na viga, na vigota. Não fala, tá? E claro, então a questão aqui, ó, eu faço a viga aqui com uma inércia apropriada novamente, o que vai acontecer é que agora, claro, né, o movimento da capa que está em 0.1 aqui, ó, vai para, ver valores aqui, ó, 0.01, ok? Então, uma viga de inércia adequada reduz drasticamente, beleza? Tá? Mas a questão é, voltando para aquela viga chata, a minha vigota tem que pegar uma carga de 0.1, tá? Mas ela só consegue mandar de volta. Se for olhar a hipótese de sobrecarga aqui, ó, ela consegue mandar de volta, ela não consegue mandar de volta 0.1, ela manda de volta aqui, ó, 0.023 de sobrecarga e 0.03 de carga permanente. Entendido? Então o que acontece é quando eu tenho uma viga com alta inércia e eu vou querer considerar a viga para suportar uma pequena parte da carga da laje, ok? Ela acaba fazendo isso pela rigidez da capa. Agora, o que acontece também é que quando eu tenho uma viga com baixa inércia, uma viga chata, uma viga sem capacidade adequada de suportar os esforços, ela vai mandar a carga para minha vigota, beleza? Tá? Essa é uma questão. E por final, a gente tem que entender que, se a gente quiser realmente ter uma regra simplificada que a gente pode usar, o quê? Se a viga tem uma flecha muito maior que a minha vigota, a viga que vai mandar carga para a vigota. E se a vigota tem uma flecha maior que a vigota vai mandar carga para a viga, ok? A peça que deforma menos recebe carga da peça que deforma mais. Essa que é a regra, tá? E se nós dimensionarmos as duas peças com uma deformação similar, ou seja, se as duas peças estão com a deformação de 8 milímetros, não vai ter transmissão de cargas, ok? Porque a transmissão de carga só ocorre pela diferença de deformação, certo? Sabendo isso aqui, então, não recomendo a regra dos 25%. Por quê? Porque tudo que eu falei aqui ainda está dentro dessa regra aqui da N-18, que é o quê? Ignora a rigidez transversal. Tudo que eu estou falando aqui é sobre a rigidez transversal da capa. Ok? E a NBR 6118 é bem clara. Ignore a rigidez da capa. Beleza? Mas por enquanto seria isso. Tá? Cuidado, só porque está no livro não significa que está correto. Só porque um cara escreveu um livro não significa que tudo que ele fala está correto. E até a próxima.